Isso aconteceu na Black Friday há cerca de 5 anos. Eu era uma jovem de 19 anos no meu segundo ano da faculdade. Morava perto da minha escola, então conseguia trabalhar em uma loja de roupas nas proximidades, que ficava em um grande centro comercial. Estava escalada para trabalhar na Black Friday, algo que já havia feito no ano anterior. Sabia que seria um longo turno e bem movimentado, mas também sabia que receberia um pagamento extra, então valia a pena. Cheguei ao trabalho cedo na manhã da Black Friday. Abrimos às 6 horas e eu estava lá. A loja onde trabalhava era bastante grande, então tínhamos muitos funcionários. Eu era principalmente caixa, mas também fazia outras tarefas. Enquanto trabalhava no caixa, logo após abrirmos, um homem fez suas compras na minha fila. Ele era de meia idade, careca, e lembro que tinha um dente da frente faltando. Enquanto estava lá, senti que ele ficava me encarando o tempo todo. Depois ele elogiou minha roupa e parecia um pouco assustador, mas fui simpática com ele e sabia que fazia parte do trabalho. Depois disso, ele foi embora. Cerca de 1 hora depois, mudei de caixa para trabalhar no departamento feminino. Enquanto dobrava algumas roupas, notei o homem novamente. Estávamos bem movimentados, não a ponto de ter filas do lado de fora ou algo assim, mas muito mais do que em um dia comum. Então achei estranho ver o mesmo homem mais uma vez cerca de 1 hora depois. Mas o que realmente não gostei foi como o peguei me encarando novamente. Quando fizemos contato visual, ele rapidamente desviou o olhar. Era como se ele estivesse quase se escondendo atrás de um cabide de roupas. Fiz o meu melhor para me concentrar no meu trabalho e, eventualmente, o homem se foi. Cerca de 10 minutos depois, o homem voltou. Eu ainda estava dobrando roupas e na mesma área, mas desta vez o homem realmente se aproximou de mim. Ele perguntou o que eu estava fazendo depois do trabalho. Não dei realmente uma resposta, apenas disse que não sabia. Então ele perguntou se eu iria com ele. Eu disse que não, desculpe, e então ele segurou meu braço. Ele disse que deveríamos apenas sair. Isso realmente me pegou de surpresa e eu meio que gritei um pouco. Eu disse para ele parar de me segurar. Nesse ponto, algumas pessoas notaram e o homem me soltou. Ele então saiu rapidamente. Depois disso, contei a um colega de trabalho, mas o homem não foi mais visto. Então pensei que ele tinha ido embora de vez. Mas mais tarde, provavelmente 5 horas depois, eu o vi novamente e ele estava me encarando. Eu tinha certeza agora de que o homem estava me perseguindo ou algo assim, e estava meio preocupada que ele me seguisse quando eu saísse. Eu sairia em cerca de 1 hora e apenas esperava não ver o homem quando terminasse. E eu não vi, até 10 minutos antes de terminar, quando o notei. Consegui que um colega de trabalho saísse comigo até o carro. O homem não me seguiu, o que foi um grande alívio, e eu dirigi para casa. Cheguei em casa e, felizmente, o homem não me seguiu. No entanto, naquela noite fui acordada por uma batida na minha porta da frente. Eu morava com meus pais na época, mas sabia que não eram eles ou meu irmão mais novo, porque todos estavam dormindo. Eu fiquei lá deitada, confusa no início, até me lembrar do homem que havia me perseguido na loja, e então tive uma sensação muito assustadora. Não queria me levantar ou sequer olhar pela janela. Felizmente, ouvi o som do meu irmão saindo do quarto. Ele disse em voz alta que se perguntava quem estava batendo na porta àquela hora enquanto caminhava. Eram 2 da manhã e acho que meu irmão ainda estava acordado, provavelmente jogando videogame. Ouvi ele se aproximar da porta e, naquele momento, saí do quarto para me juntar a ele e ver quem estava lá. Quando cheguei lá, meu irmão me disse que não havia ninguém. Ele então abriu a porta e saiu. Olhou em volta, pegou algo do chão e depois voltou para dentro. Uma vez dentro, vi que ele estava segurando um envelope. Ele o abriu e tirou 2 fotos Polaroid. Uma delas era da janela do meu quarto e a outra era da loja onde eu trabalhava. Quando percebi isso, quase tive um ataque cardíaco. Expliquei ao meu irmão sobre o homem e tenho 100% de certeza de que ele é quem deixou o envelope. Acordamos meus pais e a polícia foi chamada. Acabei preenchendo um relatório e respondendo várias perguntas. Consegui as próximas semanas de folga do trabalho e, para minha surpresa, no dia seguinte o homem foi encontrado na loja mais uma vez e capturado.
Isso aconteceu na Black Friday há cerca de 2 anos e foi de longe a experiência mais assustadora que já tive. Era dia de ação de graças e eu estava animada para comprar uma nova TV. Planejava ir à Target para uma grande promoção que eles estavam fazendo em eletrônicos e eles abririam às 18 horas na noite de ação de graças. Estava na casa dos meus pais, que receberam vários membros da família por parte da minha mãe. Conversei com todos eles e depois jantei com todo mundo. Então saí da casa deles para a Target para comprar uma TV gigante. Cheguei à Target cerca de 20 minutos antes de abrir. Vi que já havia uma fila de tamanho decente de pessoas esperando para entrar. Não era muito longa, então achei que ainda tinha uma chance de conseguir a TV que queria. Saí do meu carro e fui para o final da fila, e enquanto fazia isso, vi algumas outras pessoas se alinharem atrás de mim. Esperei na fila pelos minutos restantes até ver as portas da Target sendo destrancadas. Vi as pessoas começando a entrar. Então caminhei rapidamente com todos os outros e assim que entrei, corri para o departamento de eletrônicos. A loja estava realmente lotada e era difícil passar por todos, mas consegui chegar lá em poucos minutos sem esbarrar em ninguém ou algo assim. Cheguei às TVs para ver algumas pessoas já haviam pego o tamanho e a marca que eu queria, que era de 50 polegadas. Corri até lá e assim que fiz, vi outra pessoa pegar uma para revelar que havia apenas mais uma atrás dela. Rapidamente estendi a mão e peguei a última. Fiquei tão feliz por realmente ter conseguido porque estava bastante nervosa que não conseguiria. Sabia o quão rapidamente elas se esgotariam. Provavelmente 2 ou 3 segundos depois de ter total controle sobre ela, alguém veio do meu lado direito e pegou a TV que eu tinha nos braços. Começou a sair das minhas mãos até eu pegá-la e puxá-la de volta. Nesse ponto, a pessoa me empurrou um pouco e eu quase desisti da TV. Virei e vi um homem usando um casaco azul e com uma barba rala. Ele estava olhando para mim e quando fizemos contato visual, disse que eu tinha a TV dele. Eu disse desculpa ao homem, mas eu tinha conseguido a última. O homem começou a se virar e ir embora, mas então fez um giro de 360 graus e voltou para mim. Ele então me pediu se eu poderia, por favor, dar a TV para ele. Realmente não queria e disse não, desculpe. Ele então me contou como teria chegado à TV mais cedo, mas alguém tinha se metido em seu caminho e então acrescentou que achava que tinha chegado à TV antes de mim também. Eu sabia que o homem estava atrás de mim e eu tinha chegado antes dele. Ele tentou pegá-la das minhas mãos depois que eu já a tinha. Não queria causar uma cena, mas não ia desistir da última TV para ele. Então lhe disse desculpe pela última vez e comecei a caminhar em direção aos caixas. O homem me seguiu até lá, tentando me convencer. Quanto mais caminhávamos, mais irritado ele ficava. Chegou ao ponto em que eu apenas comecei a ignorá-lo. Finalmente cheguei ao caixa e ele me xingou e foi embora. Fiz o check-out e levei minha TV para o carro no estacionamento e a carreguei. Mas enquanto colocava minha TV no carro, vi o homem se aproximando de novo. Desta vez, tive um mau pressentimento. Era um ambiente. Diferente no estacionamento, onde havia menos pessoas por perto. Apressei-me o quanto pude e então fechei a porta. O homem estava lá, a cerca de 20 metros de distância, me mostrando o dedo do meio. Então ele entrou em um carro que estava estacionado por perto. Ignorei-o e, na verdade, me senti meio mal pelo cara, porque sabia o quão boa era a oferta que estava conseguindo na TV. Mas também sabia que não devia a ele dar a última. Liguei meu carro e comecei a dirigir embora. Dirigi de volta para minha casa para deixar a TV. Minha casa era perto da Target, assim como a casa dos meus pais. Quando virei na minha rua, notei um carro virando atrás de mim. Então, quando estava entrando na minha garagem, vi o carro parar na frente da minha entrada. Tive um péssimo pressentimento. O carro então começou a buzinar. Olhei e vi o homem da Target gritando algo pela janela e então ele acelerou em seu carro. Fiquei aliviada por ele ter ido embora, mas estava um pouco preocupada por ele agora saber onde eu morava. O homem parecia um pouco louco por se irritar tanto por uma TV. Levei minha TV para dentro de casa, então a tranquei e voltei para a casa dos meus pais para o resto do dia de ação de graças.
Fiquei lá até cerca de 22 horas. Então voltei para o meu lugar. Quando cheguei lá, apenas me senti suspeita. Estava preocupada que o cara tivesse tentado arrombar minha casa ou algo assim enquanto eu estava fora, mas achei que estava apenas sendo paranoica. Olhei em volta do meu carro no meu lugar e tudo parecia bem, então saí e segui para a porta da frente. Mas quando cheguei a cerca de 3 metros da minha porta, notei algo. Eu tinha um par de pilares na frente da minha casa e, atrás do lado direito do pilar, vi o que parecia ser um braço. Sabia quem tinha que ser. Queria fugir, mas não queria tornar isso óbvio. Rapidamente parei no meio do caminho, mas disse: esqueci meu telefone para mim mesmo. Esperava que isso funcionasse. Então virei e comecei a caminhar de volta para o meu carro calmamente. O homem pareceu acreditar nisso, e eu queria desesperadamente correr para o meu carro, mas decidi permanecer calmo. Não ouvi ou notei o homem se movendo, mas quando cheguei a cerca de 3 metros do meu carro, não aguentei mais e corri o resto do caminho. Quando cheguei ao meu carro, ouvi o homem agora correndo atrás de mim. Entrei rapidamente e dirigi o mais rápido que pude. Enquanto fazia isso, senti algo atingir o carro. Parecia uma pedra. Dirigi de volta para a casa dos meus pais e contei tudo a eles. Havia um amassado de tamanho decente no lado do meu carro. Fiquei lá por aquela noite e também chamamos a polícia. No entanto, não acredito que o homem tenha sido pego, mas pelo menos nunca mais ouvi falar dele. Na Black Friday de 2016, fui ao Walmart para conferir as promoções. Havia várias coisas que eu estava interessado em comprar. Nada muito grande como uma TV, mas algumas coisas pequenas e alguns presentes de Natal para as pessoas. Cheguei lá por volta da meia-noite e a loja estava bastante movimentada. Era realmente estranho ver uma loja tão cheia à meia-noite. Dei uma olhada em volta, mas era difícil circular pela loja com tanta gente. Em um determinado momento, eu estava perto das portas do depósito. Elas tinham uma pequena janela e eu, casualmente, estava olhando através dela para os fundos da loja. Ao fazer isso, percebi alguém entrando nos fundos, mas não era um funcionário do Walmart. A pessoa usava uma máscara de esqui e estava toda de preto. Achei que poderia ser algum tipo de pegadinha ou algo do tipo. Havia um funcionário por perto, então decidi avisá-lo. Disse a ele que havia um cara nos fundos usando uma máscara de esqui. Ele pareceu surpreso e me pediu para mostrar onde ele estava. Apontei para a janela, ele abriu a porta e me perguntou onde. Nós dois fomos para o depósito. Ficou muito mais silencioso lá atrás, já que finalmente não havia multidão. Olhei na direção para onde o homem foi e expliquei que ele estava caminhando por aquele caminho. Justo quando avancei alguns passos nessa direção, senti alguém me agarrando por trás e cobrindo meus olhos com a mão. Parecia que estava usando luvas. Então senti alguém mais pegar minhas pernas e, no momento seguinte, percebi que estava sendo levantado por pelo menos 2 pessoas. Eles me carregaram um pouco e então me jogaram no que parecia ser um daqueles grandes lixeiros com rodas. Caí em cima de um saco de lixo. Olhei para cima e vi 2 homens de máscaras de esqui. Eles começaram a me empurrar e me disseram para ficar quieto. Eu me perguntava como isso estava acontecendo sem que nenhum funcionário visse. Não conseguia ver muito, mas percebi que estávamos passando por uma porta aberta que dava para fora. Não sei o que me deu, mas naquele momento senti que tinha que fazer alguma coisa. Então, me joguei contra o lado, fazendo com que o lixeiro em que eu estava tombasse. Caí e levantei, começando a correr. Senti um homem logo atrás de mim e, assim que cheguei à porta, peguei à esquerda para a frente da loja. Estávamos do lado onde não havia ninguém, então corri o mais rápido que pude, e assim que cheguei à frente, os homens pararam de me perseguir. Corri direto para o meu carro e dirigi o mais rápido possível para casa. Ao chegar lá, liguei para a polícia. Sei que deveria ter ligado antes, mas minha mente estava a mil, e eu estava desesperado para voltar para casa, onde me sentia seguro. No momento em que liguei, porém, me informaram que já haviam recebido outras ligações sobre homens de máscaras de esqui naquele Walmart. Não sei o que aqueles homens estavam planejando, mas estou tão feliz por ter conseguido escapar.